Terá como tema a jurisdição constitucional e a defesa do Estado democrático. Será proferida pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Esse evento é organizado pelo Centro Acadêmico Esther Figueiredo Ferraz, do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus Campinas. De antemão, eu gostaria de agradecer e registrar a presença das autoridades que aqui estão. Do excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, professor doutor Alexandre de Moraes, do magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, do ilustríssimo senhor diretor do Centro de Ciências e Tecnologia do campus Campinas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Anaor Donizete Carneiro da Silva, do senhor coordenador do curso de Direito do Centro de Ciências e Tecnologias do campus Campinas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor mestre Leopoldo Rocha Soares, da senhora professora do curso de Direito do Centro de Ciências e Tecnologias do campus Campinas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora doutora Karina Bonetti Badawi, mediadora deste evento, do representante da capelania do Centro de Ciências e Tecnologias do campus de Campinas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, reverendo Alexandre Antunes Pereira Santos, e a todos que nos assistem pela plataforma virtual, pelo canal da TV Mackenzie no YouTube, bem como pelo site tv.mackenzie.br. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Glória Roberta Tonelotti. Eu sou a diretora de eventos do Centro Acadêmico Esther de Figueiredo Ferraz. Eu estou muitíssimo honrada em representar a minha equipe de eventos, que é composta por mim e pelos alunos Giovana Ribeiro Nunes e Murilo Henrique Miranda Maia, e recebê-los neste evento. Bom, como nós somos uma instituição de ensino confessional, iniciaremos este evento com uma reflexão, a qual será proferida pelo capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o reverendo Alexandre Antunes Pereira Santos. Reverendo, passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, Glória. Boa tarde a todos, a todas. Quero iniciar aqui a minha fala cumprimentando as autoridades presentes, na pessoa do magnífico reitor, do Marco Túlio, do nosso excelentíssimo ministro, Alexandre de Moraes, e de todas as autoridades presentes aqui, meus queridos colegas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professores, coordenadores, amigos que aqui estão, e aos alunos que estão aqui presentes, bem como autoridades que participam desse evento na Alcancena. Também o nosso diretor, a professora Naor. A minha fala ela é bastante objetiva para que nós aproveitemos ao máximo a presença do nosso ministro junto a nós, mas como uma instituição confessional que nós assim somos, eu quero deixar aqui uma breve reflexão para todos que nos acompanham, especialmente no encerramento de um semestre, de um ano tão desafiador como foi o que nós vivemos. E o texto é um texto que se encontra na Escritura, está lá em um livro, 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, e diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu recentemente li um livro que se chama War Shots, de Charles Jones. Ele tem uma frase lá que está no livro que me chama a atenção, que diz assim: daqui a 5 anos você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje, exceto pelos livros que ler e as pessoas de quem se aproximar. Daqui a 5 anos você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje, exceto pelos livros que ler e as pessoas de quem se aproximar. Eu gosto da história de Jabes, de quem é o texto que eu li aqui com vocês nessa ocasião, porque para você entender os paralelos que se encontram com a nossa geração e com os nossos dias, e rapidamente eu quero deixar isso com vocês, tudo indica que esse nome Jabes tem tudo a ver com o momento em que ele foi gerado, no ano que ele nasceu, porque Jabes significa literalmente aquele que nasceu em dores.
É como que se a gente tivesse alguém que nascesse nesse ano de 2020, na pandemia, e uma mãe e um pai resolvesse colocar o nome do filho de Pandemia, né? João Pandemia da Silva. Por onde esse indivíduo fosse ao longo dos anos, quando ele falasse o nome dele, ele seria lembrado que no ano que ele nasceu houve algo que marcou aquele ano. Jabes recebeu esse nome por causa do ano que ele nasceu, que foi um ano de muitas dores e lutas, a ponto de sua mãe colocar o nome de dor, relembrando aquilo que havia acontecido. Mas Jabes, ele resolve intervir na história, no sentido de que, apesar do contexto de dificuldades, ele, em determinado momento da sua história, diz a Escritura que ele faz uma oração e pede: Deus, abençoe o meu caminhar, abra a minha mente, alargue a minha visão para que eu consiga ter um olhar diferente da minha geração e o que eu fizer seja diferente na minha geração. E o texto termina, que eu li com vocês, dizendo que Deus, além de ouvir a oração, o atendeu e fez ele um cidadão tão diferenciado na geração dele que quando esse texto que eu li aqui para vocês nessa ocasião, ele está dentro de um contexto de genealogia e somente Jabes é feita uma referência da sua história, porque ele marcou a sua época. Bem, eu li para vocês aquela referência daquele livro porque fala que nós também, no contexto em que estamos vivendo, temos escolhas a fazer. E essas escolhas passam inevitavelmente por decisões que dizem respeito àquilo que nós queremos nos tornar. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, o que nós teremos nos tornado? E muito disso, daquilo que nós nos tornaremos, depende da decisão que nós tomamos aqui hoje, na nossa jornada agora, especialmente a vocês jovens que estão tendo uma oportunidade de ouvir gente de excelência, que no passado também tomaram decisões a respeito da sua jornada e caminhada, mas interessante, e aqui eu termino a minha fala com vocês, eu gosto de que Jabes, em determinado momento da sua vida, ele não se contentou com aquilo que estava acontecendo e pediu a Deus para que a vida dele fosse diferenciada. Nós vivemos em um ano de pandemia e, para o futuro, precisaremos de muito o agir de pessoas que tenham um olhar amplo e que tenham disponibilidade de ser diferentes na nossa sociedade brasileira. E tudo começa quando a gente tem um coração humilde de pedir: Senhor, abençoe o meu caminhar. Especialmente você, maquenzista, nós, uma universidade confessional, nós pedimos a Jesus que possa abençoar a vida e a jornada de cada um de vocês, através do conhecimento que vocês têm adquirido, dos amigos que têm feito a sua caminhada com quais vocês têm se unido, para que no futuro vocês de fato sejam pessoas que na geração de vocês venham impactar a sociedade de forma a serem nota de rodapé da história, como aqueles que marcaram o nosso país para o bem. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Ministro Alexandre, seja bem-vindo ao Mackenzie. Que Deus abençoe a sua vida, querido ministro, e que Deus abençoe a cada maquinzista que está aqui nessa tarde. Eu gostaria de encerrar esse momento fazendo uma oração. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de, nesse dia tão especial para o Mackenzie em Campinas, recebermos aqui o nosso ministro do Supremo, o doutor, professor Alexandre, mas também nos alegramos imensamente por cada aluno que está aqui, professor, coordenador, nosso magnífico reitor e todos que estão aqui nessa ocasião. Pedimos ao Senhor que, de fato, nos faça como Jabes, pessoas que veem as dores da nossa geração, dos nossos dias, mas que não se calam ou não se deixam levar pelas dores, mas que buscam no Senhor superação. Abençoe esses maquenzistas, abençoe o centro acadêmico, o Senhor possa continuar abençoando esse centro acadêmico que tem feito já um trabalho tão relevante, Mateus, Glória, toda a equipe, e seja a tua bênção sobre o evento desse dia de hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Eu volto a palavra a quem é de direito. Parabéns, centro acadêmico. Meu coraçãozinho para vocês. Parabéns, Mackenzie. Obrigada pelas palavras, reverendo Alexandre. Amém. E agora nós convidamos o coordenador do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Campus Campinas, professor mestre Leopoldo Rocha Soares, para realizar a sua saudação. Professor Leopoldo, a palavra agora é com você. Muito boa tarde a todas e todos. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro, doutor Alexandre de Moraes, professor doutor Marco Túlio, magnífico reitor dessa universidade, professor doutor Anaor, diretor do nosso campus, minha colega docente, professora doutora Karina,
Um abraço também muito especial a Matheus e a Glória, porque em eventos como esse, Matheus, Glória, e eu vou aproveitar aqui, boa tarde, reverendo Alexandre, com suas palavras sempre muito cativantes. Eu já falo alguns segundinhos sobre essas palavras e esse coraçãozinho que eu não canso de dizer que já rodou o mundo, foi parar lá na ONU e voltou, não faz muito tempo, né? Mas, Matheus e Glória, eu vou aproveitar aqui a presença do magnífico reitor e do professor Anaor para dizer que o meu sentimento em eventos como esse é um sentimento de muita satisfação, porque se a nossa tarefa é produzir conhecimento, reproduzir conhecimento, produzir conhecimento, mas produzir protagonismo e atores que são engajados com o país e com a sociedade em que vivem. Então, esses eventos nos mostram que nós estamos no caminho certo, porque o Matheus, a Glória e toda a equipe do Centro Acadêmico, e certamente todo o corpo docente do CCT, tem essa virtude de nos levar no ombro de gigantes, né? É importante, eu tenho um amigo, o professor César Nunes, que ele diz que quando a gente quer chegar mais longe, a gente tem que subir no ombro dos gigantes. E a gente tem que ter a humildade para subir no ombro dos gigantes, né? Tem que conhecer os gigantes e subir no ombro deles. E todas as vezes que a gente tem essa oportunidade, a gente tem que aproveitar. E vocês hoje nos trouxeram essa oportunidade de subir no ombro de um gigante, que é o professor Dr. Alexandre de Moraes. Já o era antes da condição de ministro, certamente, por tudo que produziu, né? Por tudo que professor como professor, e agora engrandecido também pela experiência e sabedoria que vem adquirindo nesse cargo tão importante. Então, muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes, pela sua disponibilidade, pela sua presença. Estamos aqui bastante ansiosos para ouvi-lo, sobretudo num momento tão importante como esse, em que nós temos aí pessoas que questionam, muitas vezes, a importância e a função do Supremo Tribunal Federal, e nada mais importante do que ouvir um membro do Supremo para que nós possamos enfrentar com conhecimento, com sabedoria, todas as mazelas que a sociedade nos impõe, inclusive em momentos de disseminação de notícias que não são comprometidas com a verdade. O reverendo Alexandre nos traz essa reflexão e acho que muito dela a gente pode aproveitar em momentos como esse, né? Porque é importante que a gente faça uma leitura da sociedade em que vivemos, do contexto em que estamos, e que nós sejamos, então, agentes de transformação. Reverendo Alexandre, muito oportuna foi a sua palavra nesse sentido, no início desse evento de hoje. Sem maiores delongas, então, eu devolvo a palavra, muito grato por esse momento, e ansioso por ouvir o professor Dr. Alexandre de Moraes, eminente ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras, professor Leopoldo, por todo o apoio também e pelo carinho pela nossa gestão. Agora nós gostaríamos de convidar o professor doutor Anaor Donizete Carneiro da Silva, que é o diretor do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus de Campinas, para que ele possa realizar a sua saudação. Professor Anaor, a palavra agora é com você. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Glória, pela gentileza. Quero aqui, em nome do nosso magnífico reitor, agradecer aí a participação e a presença de todos os nossos docentes e dos nossos queridos alunos. Quero também agradecer a presença do excelentíssimo ministro, Dr. Alexandre de Moraes, também nosso professor, né, do Mackenzie. É uma satisfação muito grande tê-los conosco, professor e doutor Alexandre. E esperamos que seja um momento bastante profícuo, porque o nosso diretório acadêmico tem, de fato, exercido seu papel relevante em trazer palestras, eventos que, de fato, tenham agregado valor ao conhecimento dos nossos alunos. Então, esse protagonismo tem sido incentivado pela nossa universidade, na figura do nosso magnífico reitor, e o resultado está aí. Encerramos o ano com uma excelente palestra do senhor, doutor Alexandre, e que nós realmente estamos muito alegres e ansiosos por ouvi-lo. Muito obrigado a todos e tenham um excelente evento. Muito obrigado pelas palavras.
palavras, diretor. Agora, convidamos o magnífico reitor de nossa universidade, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, para realizar a sua saudação. Boa A palavra. noite a todos. Obrigado, Matheus. Eu quero parabenizar de imediato o Centro Acadêmico de Figueiredo Ferraz por essa organização. Já tive a oportunidade de cumprimentar não só o Matheus, mas toda a diretoria do Centro Acadêmico, em especial também a Glória, que faz a coordenação de eventos do Centro Acadêmico, e toda a equipe que ajuda. Então, parabéns a vocês pelo trabalho e empenho do evento tão bem organizado. Eu desejo muito sucesso na trajetória de vocês. Eu quero dar as boas-vindas também ao nosso ministro, falar da nossa satisfação, muita honra de tê-lo conosco aqui, abrilhantando esse evento de encerramento das atividades acadêmicas dos nossos alunos, promovidas pelos nossos alunos. Muito boas-vindas, nós desejamos que tenha muito sucesso, eu sei que assim será na exposição dessa tarde, que Deus o abençoe na sua caminhada também ali no Supremo Tribunal Federal. Em nome do professor Anaú, eu desejo cumprimentar todos os professores e coordenadores do Centro de Ciências e Tecnologias e no próprio nome do Matheus, desejo aqui encaminhar um abraço caloroso a todos os alunos e alunas do nosso curso de Direito. Parabéns, eu desejo também um bom trabalho para a professora Karina Badawi, na atuação que ela vai fazer como mediadora desse evento. Eu não quero me prolongar, mas ontem nós celebramos uma grande festa, o país mais uma vez voltou às urnas. É muito importante para a nossa vida e sociedade, e vários partidos conseguiram novos espaços na sociedade, prefeituras grandes, cidades médias, outros perderam, né, e a sociedade é livre da democracia, é assim também, e nós estamos encerrando esse momento, um momento especial de aprendizado, de amadurecimento da sociedade em geral. Para os nossos alunos e professores, nós agradecemos por todo o trabalho sério durante o ano, nós ainda vamos ter uma congregação, mas já antecipo que nós estamos com o nosso calendário acadêmico definido para o próximo semestre, de 2021, iniciando as atividades no dia 1º de fevereiro para os alunos que são calouros e no dia 8 de fevereiro para todos os veteranos. Provavelmente, ou com muita certeza, nós voltaremos no mesmo modo operandi, tendo atividades remotas, síncronas, na grande maioria das atividades, mas também oferecendo atividades laboratoriais e práticas para aqueles que, evidentemente, têm curso dessa natureza, como é o caso dos cursos de engenharia aí em Campinas. Então, vamos trabalhar fazendo o melhor até que essa pandemia seja vencida e nós possamos voltar com alegria, nos ver pessoalmente, nos cumprimentarmos. Eu desejo fazer isso há muito tempo, mas vai chegar o dia. Então, encerro aqui as nossas palavras, parabenizando mais uma vez a todos e desejando um excelente evento. Um abraço especial ao nosso filho. Muito obrigado pelas palavras, senhor reitor. E agora, para acompanhar o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes em sua masterclass, convidamos o professor mestre Leopoldo Rocha Soares, que é graduado em Direito pela Universidade Estadual Paulista, Unesp Franca, mestre em Direito Constitucional na proteção e fundamentos constitucionais dos direitos coletivos pela Universidade de Ribeirão Preto, doutorando em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, professor do Núcleo de Direito do Estado e de Direitos Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenador do curso de Direito do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisador nas áreas de Teoria do Direito, Direito Público, Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direitos Humanos, vice-presidente do Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos Humanos, além de ser advogado. A professora doutora Karina Bonetti Badawi, que é graduada em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, mestre e doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direitos Fundamentais e Garantias Constitucionais pela Universidade Castilla-La Mancha, Toledo, Espanha. Foi assessora de gabinete na Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania
assessora da presidência da Junta Comercial, JUSESP, e da Superintendência do Instituto de Pesos e Medidas, IPM, do Governo do Estado de São Paulo. É professora do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e advogada consultora na área de Direito Público e Compliance e Integridade Corporativa na Laubenstein Advocacia e Consultoria. Membro da Comissão de Estudos em Compliance na OAB Campinas SP, a qual também é nossa mediadora de hoje, e passo muito feliz a palavra para a professora. Obrigado, Glória. Eu queria cumprimentar a todos, em especial ao magnífico reitor, o Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, o nosso diretor, o professor Anaor, o nosso coordenador, o professor Leopoldo Rocha Soares. Queria cumprimentar os alunos do centro acadêmico, que conseguiram, aí trazer o professor Alexandre aqui para terminar grandiosamente esse semestre. Então, os méritos aqui, todos os louvores para vocês, foi uma satisfação muito grande, o convite que também vocês me fizeram para estar aqui neste momento. Queria cumprimentar também a todos os alunos, ex-alunos, os nossos convidados, e em especial eu queria cumprimentar o professor Alexandre, ministro do Supremo Tribunal Federal, que muito nos honra com a sua presença nesse momento. Antes de passar a palavra ao senhor, professor Alexandre, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do seu currículo. Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal e também é ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Graduou-se pela tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco, USP, onde também obteve o doutorado em Direito do Estado e a livre docência em Direito Constitucional. É professor associado da Faculdade de Direito da USP e titular pleno da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 1991, foi o primeiro colocado no concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo sido promotor de justiça de 1991 a 2002. Em 2002, aos 33 anos de idade, foi nomeado o mais novo secretário de Justiça e da Defesa de Cidadania do Estado de São Paulo, exercendo o cargo até 2005, quando foi nomeado, então, para compor o Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2005-2007. Em 2007 até 2010, acumulou a titularidade das Secretarias Municipais de Transportes e de Serviço do Estado de São Paulo, com as presidências da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, e a SP Trans, São Paulo Transportes, Companhia de Transportes Públicos da capital. Em 1º de janeiro de 2015, assumiu a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, tendo exercido as funções até sua posse como ministro da Justiça. Como secretário de Segurança Pública, obteve pela primeira vez na história do Estado a redução de todos os índices de criminalidade em relação ao ano anterior, 2015-2014, e a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes, desde que os índices passaram a ser divulgados há mais de 20 anos. Em maio de 2016, assumiu o cargo de ministro de Estado da Justiça. No exercício do cargo, foi um dos coordenadores da área de inteligência da segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, ocorridos na cidade do Rio de Janeiro em 2016. É autor de diversas obras jurídicas, dentre elas Direito Constitucional, que está na sua 36ª edição, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, Direitos Humanos Fundamentais, Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais. Mas antes ainda, doutor Alexandre, de passar a palavra ao senhor, eu queria fazer um agradecimento pessoal e peço a permissão às autoridades da mesa, aos nossos alunos, para mais uma vez agradecer, tudo que o senhor proporcionou na minha vida profissional. O senhor foi meu chefe na Secretaria de Justiça, meu professor no Mackenzie, no mestrado, foi da minha banca de mestrado, avaliou o meu trabalho de dissertação. E durante todo esse tempo que nós vivemos, em especial mais de perto na Secretaria, aquele tempo e aqueles momentos que nós vivemos foram muito especiais na minha vida. Eu acho que, como o próprio reverendo Alexandre disse,
daqui 15 anos, e é o tempo, né, que nós, há muito tempo nós não nos vimos, há 15 anos em especial, né, exatamente, eu sou a mesma pessoa, né, mas as pessoas que fizeram parte da nossa vida moldam quem a gente é. Então, saiba que tudo que eu aprendi com o senhor, as oportunidades, os eventos, né, nós fizemos muitos eventos na secretaria, o projeto Cidadania para Todos, que percorremos aí várias cidades do estado, aquele casamento comunitário, né, 300 pessoas casando, e nós lá num sábado o dia inteiro. O mesmo como sua aluna no mestrado, sempre me honrou, eu sempre tive, além de ser sua aluna, eu já era sua funcionária, então sempre foi muito prazeroso estar perto do senhor. Aprendi muito, tive muitas oportunidades, em especial de conhecer pessoas que jamais eu conheceria se não fosse a oportunidade que o senhor me deu na secretaria e a nossa convivência. Então, eu já agradeci ao senhor, acho que outras vezes, mas aqui eu faço de público, e saiba que hoje estou no Mackenzie há 8 anos, estou no mundo acadêmico, e devo muito isso ao senhor, porque em algum momento eu fui parar na Secretaria de Justiça, e de lá minha vida seguiu este rumo, que é da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde fiz meu mestrado, meu doutorado, onde eu sou professora, e muito me honra em ter na vida acadêmica dentro do Mackenzie a minha profissão. Então, agradeço por todas as oportunidades e agradeço também, né, por estar aqui conosco, ter aceito o convite da Glória e do Centro Acadêmico. O dia que eles me pediram o contato do senhor, porque eu adoro seu livro, então eles sabem que eu fui sua assessora, e eu adoro, e aí, como eles sabem disso, eles me pediram o seu contato, e aí eu dei, quando eles souberam, o senhor deu a resposta que o senhor viria, foi uma festa muito grande, esses meninos fizeram uma live comigo, uma surpresa. Eu falei, nossa, eu acho que eu ganhei na Mega Sena. Eu falei, eles estavam tão ansiosos e tão felizes, então eu gostaria de transmitir isso também, como foi para eles uma felicidade tê-lo aqui. E a mim também, a todos nós aqui da universidade, muito nos honra. O senhor é da casa, né? Na realidade, o senhor é professor nosso, mas agora como ministro do Supremo Tribunal Federal. E desta forma, então, eu passo a palavra ao senhor, uma excelente aula que o senhor vai nos proporcionar. Obrigada, ministro, está com a palavra. Boa tarde a todos. Eu inicio cumprimentando o magnífico reitor, professor Marco Túlio Vasconcelos. É sempre um prazer poder retornar, mesmo em tempos de pandemia e à distância, a universidade que considero minha casa também. Eu sou professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie há pouquinho mais de 20 anos já, desde julho de 2000, então já tem um tempinho. É um prazer poder participar desse evento. Cumprimento também o professor Anaur Silva, diretor, o professor Leopoldo Soares, o coordenador, agradecendo a ambos pelas palavras. Faço um cumprimento especial aos alunos, ao Matheus, que é o presidente, o diretor-presidente do Centro Acadêmico, Esther de Figueiredo Ferraz, e também a Glória Roberta Tonelotti, que foi quem entrou em contato com a minha assessoria, fez o convite e acabou efetivamente organizando o evento. Em nome do Matheus e da Glória, eu quero cumprimentar todos os alunos que estão nos ouvindo. Cumprimento todos os professores, em nome da professora Karina Bonetti Badawi. Como disse, tivemos a oportunidade há 15, 16 anos atrás, de trabalhar na Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Foi o primeiro cargo público, político, institucional, que eu exerci logo após sair do Ministério Público. E um cumprimento especial, parabenizando pelas palavras, pela oratória, ao reverendo Alexandre Antunes, o capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
É uma satisfação poder participar com vocês desse evento de término, encerramento do semestre. Um semestre difícil para todos, na verdade, um ano difícil para todos. A pandemia restringiu inúmeras questões e, no caso das universidades, dos alunos, suprimiu a participação pessoal, aquele contato pessoal com os professores, com os colegas, que é algo impagável numa universidade durante o curso superior. Mas tenho certeza que, na medida do possível, e realizando todos os esforços, assim como também em São Paulo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie fez, em Brasília, no curso novo de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, desde o ano passado, que são as unidades que me são mais próximas. Todos os esforços foram feitos exatamente para permitir que os alunos pudessem ter esse contato não só com os próprios professores, mas eventos como esse, que sempre nos trazem uma reflexão, um outro ponto de vista para discussão. E esse tema, o tema que foi proposto, é um tema importantíssimo e, eu diria mais, atualíssimo: a jurisdição constitucional e a defesa do Estado democrático. É importante para que nós possamos situar no contexto atual a nossa jurisdição constitucional, a jurisdição constitucional brasileira. É importante, mesmo que de forma rápida, nós salientarmos a construção, a criação, a construção, eu diria, o fortalecimento de toda a jurisdição constitucional no mundo. Porque muitas vezes, o professor Leopoldo lembrou isso quando se manifestou, muitas vezes o Supremo Tribunal Federal é incompreendido. Muitas vezes o exercício da jurisdição constitucional, ela não é bem compreendida. Obviamente, assim como todas e qualquer instituição, qualquer órgão composto por seres humanos, o Supremo Tribunal Federal acerta e erra. Isso faz parte, obviamente, da própria condição humana. Mas é importante entender eu diria, imprescindível função de um órgão de jurisdição constitucional no Estado contemporâneo. Não há mais, eu aqui afirmo com absoluta tranquilidade, não há mais como se garantir, se efetivar, se concretizar um Estado democrático sem que haja um órgão de jurisdição constitucional. Mesmo os países da Common Law, vários países que eram refratários a essa ideia, o Canadá, mais recentemente a própria Inglaterra, mesmo esses países foram criando suas supremas cortes, foram criando órgãos de proteção à Constituição, seja constituições escritas como a nossa, ou não escritas como a Constituição inglesa. Tudo com uma finalidade: a proteção do Estado democrático de direito. Essa é a função da jurisdição constitucional. E houve uma evolução mundial, a evolução ao longo da história. Nós sabemos que a luta contra o arbítrio, a luta contra a prepotência, a luta contra o abuso de autoridade surgiu inicialmente com a criação e fortalecimento dos parlamentos. Isso foi sendo feito desde as comissões régias, em torno do ano de 1200, na Inglaterra, até realmente a criação dos parlamentos. E não há dúvida que até o século XIX, o Estado democrático era fundado essencialmente nos parlamentos. Assim como o século XIX, até quase o seu final, foi o século dos parlamentos, o século XX, até depois da Segunda Grande Guerra, e mesmo na reconstrução
da Europa foi o século do poder executivo, mas se entendeu que para que houvesse um equilíbrio maior e se evitasse abusos perpetrados anteriormente, se entendeu que havia necessidade de um maior equilíbrio entre o Estado de Direito e as regras do sistema político eleitoral, ou seja, entre o Estado de Direito e o Estado democrático. A necessidade também da democracia, e aqui eu diria da maioria que é eleita para realizar as políticas públicas, as leis, a partir do parlamento, do executivo, a partir do jogo democrático, e ontem tivemos novamente eleições no Brasil, mostrando o vigor da democracia brasileira, mas a necessidade de que, dentro das regras democráticas, essa maioria exercesse o poder que lhe foi delegado pelo povo, mas dentro de regras constitucionais, dentro da observância da Constituição. E não foi por outro motivo que a jurisdição constitucional europeia nasceu efetivamente, em que pese desde 1928, por criação kelsiana de Hans Kelsen, o tribunal, a Constituição austríaca ter trazido o Tribunal Constitucional austríaco, mas que não teve uma grande projeção naquela época, até porque pouco tempo depois houve anexação pela Alemanha, mas após a Segunda Grande Guerra, houve uma boa pressão, podemos dizer assim, uma boa pressão dos aliados para que os países que provocaram a guerra, Alemanha, Itália, Japão, criassem fórmulas de jurisdição constitucional para que houvesse mais um freio ao abuso de poder. Óbvio que nenhum jurista, nenhum constitucionalista, nenhum cientista político afirma que se houvesse jurisdição constitucional na Alemanha, na Itália ou no Japão, não teria ocorrido a Segunda Grande Guerra. Não é isso. Mas nós precisamos aprender com os erros históricos. A Alemanha democrática, a Alemanha sob a vigência da Constituição de Weimar, ela se transformou dentro das regras democráticas, ela se transformou na Alemanha nazista. O parlamento alemão foi sendo renovado por regras da maioria, foi editando normas legislativas discriminatórias, preconceituosas, racistas, e transformou um Estado democrático em um Estado nazista. Se verificou que seria importante mais um obstáculo de proteção à Constituição, à jurisdição constitucional. Não por isso, em 1945, na Lei Fundamental de Bonn, hoje já com unificação, transformada na Constituição alemã, se criou o Tribunal Constitucional Federal Alemão. É que, ao longo desses agora mais de 70 anos, se mostrou o tribunal, por hora, mais vigoroso, o Tribunal Constitucional mais vigoroso da Europa. Da mesma forma, em 46, no Japão, da mesma forma, na Constituição Italiana de 1947, Corte Constitucional Italiana. E esses tribunais constitucionais, eles foram se fortalecendo, em que pese terem adotado, e a Europa toda adotou, com algumas, nas últimas 2 décadas, algumas variações, mas acabou adotando a ideia kelsiana de uma jurisdição constitucional mais concentrada, de um único tribunal a realizar só controle concentrado, não ter competências jurisdicionais comuns, só a jurisdição constitucional, mas isso foi influenciando também outros países, principalmente países da América Latina. E por quê? Porque
esses países, entre eles o Brasil, por que passaram a ser influenciados por essas ideias também? Para evitar novas ditaduras, para evitar novos abusos, né? Para garantir que a Constituição fosse efetivamente respeitada, que as regras do jogo fossem respeitadas. Quem governa é a maioria eleita pelo povo, seja no parlamento, ou no nosso caso, no poder legislativo, seja no poder executivo. No nosso caso, um presidencialismo, o presidente da República. Mas são eleitos dentro das regras do jogo e devem respeitar as regras do jogo, as regras constitucionais. Não existe, isso é importante nós ressaltarmos, não existe Constituição efetiva se não houver uma forma de controle de constitucionalidade. Não existe efetividade constitucional se não houver uma supremacia da Constituição em relação às demais normas. E para que haja essa supremacia, é necessário que um órgão realize, por último, o controle da efetividade da Constituição. Quando nós falamos em jurisdição constitucional, nada mais estamos afirmando é que houve um pacto entre os poderes e, a partir da Assembleia Nacional Constituinte, se criou a jurisdição constitucional. E, às vezes, isso se esquece, é esquecido durante algumas críticas infundadas. Quem criou a jurisdição constitucional brasileira, como ela é hoje, quem apostou, olhando para trás na história brasileira, com sabedoria e humildade, apostou no fortalecimento da jurisdição constitucional brasileira, foi o Congresso Nacional. Repito, com sabedoria, porque aprendeu com os erros políticos do país. E com humildade, porque escolheu um órgão de fora do próprio Poder Legislativo, do Congresso Nacional, para garantir a efetividade da Constituição, inclusive podendo declarar de forma mais rápida, com os novos mecanismos, a inconstitucionalidade de leis e atos normativos. É esse binômio que regeu a Assembleia Nacional Constituinte no fortalecimento da jurisdição constitucional foi importantíssimo. Humildade e sabedoria. Olha, o legislador constituinte se perguntou por que o Estado brasileiro, o Estado republicano brasileiro, a partir de 1889, com a República, e a partir da primeira Constituição brasileira de 1891, por que o Estado brasileiro, que copiou as mesmas fórmulas de controle do Estado norte-americano, é que trouxe institucionalmente para a Constituição o federalismo e a separação de poderes com o presidencialismo, que nada mais são do que dois sistemas aprimorados e criados na Constituição norte-americana de 1787, com uma finalidade: controlar abuso de poder. O federalismo, porque descentraliza o poder, não se centraliza só na figura da União, vários núcleos de poder, poderes regionais, isso descentraliza, e a descentralização de poder é importante para evitar o abuso, para evitar o arbítrio, e a separação de poderes com o presidencialismo, um presidente eleito, um Congresso eleito e um judiciário que, pela primeira vez na história da humanidade, na Constituição de 1787, foi, como disse e afirmou John Jay, que havia sido governador de Nova York, foi o primeiro presidente da Suprema Corte norte-americana, pela primeira vez na história, o poder judiciário, o judiciário foi alçado à categoria de poder de Estado de mesma dignidade dos demais poderes, para que houvesse um equilíbrio. E o legislador constituinte brasileiro,
em 1988, se fez essa pergunta. Por que o Brasil, que da mesma forma que os Estados Unidos, na Constituição de 1891, criou o federalismo, adotou a separação de poderes, a tripartição com presidencialismo, um poder judiciário, transformou o Supremo Tribunal de Justiça, antigo tribunal, mais alto tribunal do Império, sem função de jurisdição constitucional, transformou no Supremo Tribunal Federal. Por que o Brasil não conseguiu essa estabilidade? Porque o Brasil já nasce sob estado de sítio, Marechal Deodoro, continua o Marechal Floriano Peixoto, Marechal de Ferro, tem um pouco tempo de Estado democrático, vem a ditadura Vargas durante 15 anos, de 1930 a 45, de 45 a 64, quem gosta de estudar história, vai perceber que nenhum presidente de 45 a 64 conseguiu tomar posse sem apoio de uma ala das Forças Armadas. O Brasil vivia em convulsão social. Qual foi a aposta do legislador constituinte? Porque logo em 64, a quebra novamente do Estado Democrático de Direito e 20 anos. 21 anos de ditadura militar. Qual foi a aposta? Em 1988, o legislador constituinte brasileiro, que ao mesmo tempo é importante lembrar, porque para a questão política isso é importante, ao mesmo tempo era poder constituinte, mas era poder constituído. Ao mesmo tempo era a Assembleia Nacional Constituinte, mas continuaria como Congresso Nacional. Então fez uma escolha absolutamente consciente, sabendo que a criação daquela jurisdição constitucional iria reequilibrar o jogo entre os poderes, de forma, como eu disse, sábia, porque analisou a história, e humilde, porque chegou a uma conclusão. A Assembleia Nacional Constituinte Brasileira chegou à conclusão de que, no Brasil, o poder legislativo sozinho jamais conseguiu brecar os arroubos autoritários do poder executivo. E eu diria mais, não é só no Brasil, essa é a história da América Latina. Os regimes presidencialistas, ou nos regimes presidencialistas, se não houver um equilíbrio muito forte, há sempre uma tendência de uma hipertrofia do poder executivo, e isso acabou gerando, na América Latina como um todo, e na África, uma vez que a Europa jamais adotou presidencialismo, acabou gerando ditaduras. Olhando para os Estados Unidos, qual o diferencial? O diferencial era que existia uma Suprema Corte exercendo exatamente o seu papel de poder moderador. Aí foi a aposta da Assembleia Nacional Constituinte. A criação, efetivação, fortalecimento de uma jurisdição constitucional para defesa do Estado democrático. Eu, Congresso Nacional, sozinho, historicamente no Brasil, não consegui equilibrar arroubos autoritários do Executivo. Com o fortalecimento do Judiciário, esse novo reequilíbrio entre os poderes pode dar certo. E eu afirmo aqui para vocês que deu certo, porque nós vivemos o maior período de estabilidade democrática e do Estado de Direito do Brasil republicano. Isso é verdade que ainda a nossa Constituição de 1988 não é a que mais durou no período republicano, a de 1891 é um pouco mais longeva, mas a de 1991, no início, não era aplicado, no final também não. Do ponto de vista de estabilidade do Estado democrático de direito, ou seja, de
respeito a eleições livres, periódicas, de respeito às maiorias que são eleitas, de respeito às minorias também que são eleitas no legislativo, de respeito às normas constitucionais, com todo tipo de instabilidade econômica, social, moral que nós passamos nesses 32 anos da Constituição de 1988, eu não tenho dúvida em afirmar que a aposta do legislador constituinte deu certo, porque nós conseguimos mecanismos de criação de uma estabilidade institucional. Estabilidade institucional não significa, como alguns querem fazer crer, não significa que não haja momentos de turbulência, que não haja momentos de instabilidade econômica, social, como eu disse, moral. Estabilidade institucional significa que os mecanismos de freios e contrapesos criados pela Constituição para garantir a manutenção do Estado de Direito e da democracia funcionam mesmo na turbulência. Essa é a estabilidade institucional e esses foram os mecanismos de estabilidade institucional criados pela Constituição de 1988. E o Congresso Nacional reafirmou essa aposta em 2004. Ou seja, no meio do caminho, entre 88 e 2020, esses 32 anos, quase no meio do caminho, em 2004, ou seja, 16 anos atrás, exatamente, é o meio do caminho, 16 anos para um lado, 16 anos para o outro. Em dezembro de 2004, o Congresso Nacional aprovou a chamada reforma do Judiciário, fortalecendo a jurisdição constitucional brasileira. Então, aquela aposta que foi feita em 1988, o próprio mundo político percebeu que garantiu, nos primeiros 16 anos, a estabilidade democrática e reforçou a jurisdição constitucional brasileira em 2004, trazendo mecanismos que aproximaram mais a nossa família jurídica, que é nossa família jurídica romano-germânica, a civil law, aproximando mais da common law, como no mundo todo. Isso foi feito de um lado para o outro. As famílias jurídicas cada vez mais próximas para se garantir estabilidade, para se garantir segurança jurídica. Por isso, se trouxe a repercussão geral, súmulas vinculantes, efeitos vinculantes. E a partir de então, eu também não erraria em afirmar que também com todos os problemas possíveis e mais, com necessidade sempre de aprimoramento, mas a jurisdição constitucional brasileira é a mais completa e complexa do mundo. Porque nós trazemos, no DNA da jurisdição constitucional brasileira, nós trazemos o sistema norte-americano, controle difuso. Isso desde o início da República, desde a Constituição de 1891, nós já trouxemos a criação da Suprema Corte de Marshall, em 1803, o famoso caso Marbury versus Madison, a possibilidade de cada juiz, cada tribunal, no caso concreto, declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, inclusive de leis do Congresso Nacional. Isso permanece conosco. Só que nós, pela emenda 16, em 1965, só em 65, nós trouxemos o controle kelsiano, já fortalecido pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, pela Corte Italiana, Constitucional Italiana, e aí nós moldamos na Constituição, na anterior Constituição, ainda a emenda 16 de 65 era uma emenda à Constituição de 46. A Constituição de 67 repetiu
ainda uma jurisdição constitucional enfraquecida, porque somente o Procurador-Geral da República, à época, ele era cargo de confiança do presidente da República, então era ligado à presidência, somente ele poderia acessar o Supremo, mas já se iniciou essa jurisdição constitucional, que em 88 foi fortalecida de maneira, eu diria, exemplar para o resto do mundo. Não há na Europa nenhum tribunal constitucional cujo acesso seja tão amplo quanto o Supremo Tribunal Federal. Os colegitimados, aqueles que podem levar os assuntos ao Supremo Tribunal Federal, no Brasil, são inúmeros. Inclusive, nós sabemos associações de classe de âmbito nacional. Tudo chega ao Supremo Tribunal Federal. A nossa jurisdição, a porta de acesso da nossa jurisdição constitucional, concentrada, é extremamente ampla. Faltava o quê? Faltava uma ponte entre o controle difuso, o clássico controle difuso brasileiro, vindo dos Estados Unidos, e o controle concentrado. Esta ponte, exatamente, veio, ou eu diria, essas duas pontes vieram com a Emenda Constitucional 45, em 2004. As súmulas vinculantes e a repercussão geral, que possibilitam, no caso das súmulas vinculantes, vários casos já julgados, possibilitam que o Supremo consolide a tese em um único verbete, transforma o difuso no concentrado. E a repercussão geral, uma vez reconhecida e julgada, possibilita a aplicação para todos os casos idênticos. Garantia de segurança jurídica, garantia de celeridade, garantia de equilíbrio. Só que a nossa jurisdição constitucional vai mais além. Nós temos também, e isso foi criado, por paradoxal que possa parecer, mas foi criado na prática por provocação de parlamentares, nós temos uma espécie de controle preventivo que não fica nada a dever ao Conselho Constitucional francês, criado por Charles de Gaulle em 58. Ou seja, mesmo durante o processo legislativo, os parlamentares, e somente eles podem, por mandado de segurança, provocar o Supremo Tribunal Federal, dizendo: olha, Supremo, a Câmara ou os Senados, dependendo se é deputado, se é senador, a Casa Legislativa está desrespeitando o devido processo legislativo. Não vamos esperar concretizar o desrespeito com a promulgação da lei ou da emenda constitucional. Controle desde já. Então, a nossa jurisdição constitucional, ela abarca esse tipo de controle preventivo, todo o controle difuso caso a caso, o controle concentrado e essas duas pontes entre controle difuso e concentrado. Dentro do Estado federal, possibilitando que o Supremo Tribunal Federal exerça de forma efetiva as três competências clássicas de um verdadeiro poder moderador. É o Supremo Tribunal Federal que julga ações entre entes da federação, entre a União e Estados-membros, para garantir o federalismo, para garantir que não haja concentração de poder, para garantir os órgãos autônomos. Nós sabemos que todas as ações entre Estados, um Estado contra o outro, ou ações envolvendo interesses de Estados e a União, é competência do Supremo Tribunal Federal. Por quê essa escolha? E essa é uma competência clássica também existente na Constituição norte-americana. Por que essa escolha em relação à moderação para o Supremo? Para garantir que o Supremo Tribunal Federal, que não é um órgão da União, é um órgão da República, um órgão da Federação, para que o Supremo possa
balancear e manter a autonomia e o equilíbrio entre União e Estados-membros, e entre todos os Estados-membros. Não importa que seja o maior ou menor Estado-membro, o mais rico ou o menos favorecido, o mais populoso ou o menor. Todos os estados na federação têm o mesmo valor para a federação. E quem deve manter esse equilíbrio é o Supremo Tribunal Federal. Deve manter o equilíbrio também em relação ao conflito entre poderes. Mandados de segurança, ações envolvendo presidentes da Câmara, do Senado, da República, conflito entre os poderes, é o Supremo Tribunal Federal que deve exercer esse poder de moderação. E a terceira, e é mais recente, seja na Suprema Corte norte-americana, seja nos tribunais constitucionais europeus, é uma mais recente função de moderação entendida desta forma, talvez seja, de tempos para cá, a competência mais incompreendida do Supremo Tribunal Federal, que é a posição contramajoritária de defesa efetiva dos direitos e garantias fundamentais. Alguém poderia perguntar, o que a posição contramajoritária, o que a posição típica de jurisdição constitucional, de equilíbrio de respeito e efetividade dos direitos e garantias fundamentais, o que isso tem de relação com a moderação, o poder moderador? Para efeitos do Estado democrático, tudo. É a moderação e o equilíbrio entre as maiorias e as minorias. A posição contramajoritária, em momento algum, significa que o Supremo Tribunal Federal, ou qualquer outra Suprema Corte, Tribunal Constitucional, deva sempre julgar a favor das minorias. Não é isso. E nós sabemos aqui que minorias não se conceituam pelo ponto de vista numérico, mas sim por serem subrepresentados politicamente ou economicamente. Não é isso que o Supremo Tribunal Federal tem por função, mas sim impedir que as maiorias desrespeitem direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstos às minorias, impedir discriminações abusivas, impedir tratamentos desiguais. E por que isso é uma função de moderação? Isso já consta nos famosos escritos federalistas, tanto em Madison quanto em Hamilton, os artigos federalistas escritos entre 1878 e 88, 1787 e 1788, logo após a Constituição, ambos colocavam, e aí principalmente Madison, colocava que o governo democrático é o governo da maioria. A população escolhe a maioria do Congresso para legislar. A população, mesmo que nos Estados Unidos seja um método indireto, mas a maioria escolhe o presidente da República para efetivar políticas públicas. Mas Madison dizia, tanto o Congresso quanto a presidência da República, eles são eleitos pela maioria, mas devem obediência à Constituição, devem o respeito aos direitos e garantias fundamentais, tanto das maiorias quanto das minorias. Não é porque não foi eleito por determinadas minorias ou por determinada população que o Congresso ou a presidência podem se recusar a respeitar os direitos e garantias fundamentais. E Madison e Hamilton garantiam que, para isso, a Constituição norte-americana havia fortalecido a Suprema Corte, para garantir que a Constituição fosse igual para todos. E Madison ainda tem uma frase dizendo que a tirania, e nos artigos federalistas, os norte-americanos usam muito mais tirania do que ditadura, e muito mais república do que democracia, a terminologia, mas dizia que a tirania pode ser de uma minoria
contra a maioria ou de uma maioria contra a minoria. Não importa a tirania. Quem desrespeitar a Constituição está praticando uma tirania. E a Suprema Corte, o Poder Judiciário, tem a sua função de evitar isso. Eu comparo essa função de moderação da posição contra a majoritária com uma panela de pressão. Se as minorias não conseguirem nunca serem ouvidas pelo Legislativo, se as minorias não conseguirem nunca serem ouvidas pelo Executivo, se os seus direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição forem negados, se elas passarem a ser discriminadas, perseguidas, o que sobra às minorias? O que sobra às minorias? Elas olham, e, no Legislativo nós não vamos conseguir, no Executivo nós não vamos conseguir. Nossos direitos e garantias estão sendo desrespeitados. Sobra uma de duas hipóteses. Ou elas abandonam o jogo democrático, deixam de participar do jogo democrático, e aí nós temos a ruptura institucional, ou elas vão se socorrer ao Poder Judiciário, à Suprema Corte, a todo o Poder Judiciário como um todo, e no ápice a Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal. É isso que é a posição contra a majoritária, é isso que equilibra. Óbvio que as leis devem ser feitas pela maioria, isso é democracia. As políticas públicas, elas são efetivadas pelo Executivo que foi eleito, o Executivo pela maioria. Essa é a regra do jogo, essa é a regra da democracia, mas jamais desrespeitando os direitos e garantias das minorias, jamais discriminando as minorias, perdão. Há um exemplo histórico e trágico nos Estados Unidos, que é a Guerra Civil. A Guerra Civil em virtude da questão da escravatura. Quando se tentou progressivamente algumas leis estaduais, se tentando relativizar para que com o tempo fosse possível ir acabando com a escravidão, mas a maioria, tanto que elegia o Executivo quanto o Congresso, mantinha firme a escravidão. Quando a Suprema Corte, no famoso caso Dred Scott, que é considerado pela história norte-americana a pior decisão da Suprema Corte, quando a Suprema Corte declarou inconstitucional a lei que autorizava a abolição da escravatura, daquele escravo que saísse do Estado escravocrata ainda, para um Estado que já tivesse leis finalizando a escravatura, quando a Suprema Corte disse que isso era inconstitucional, fechou a última porta da possibilidade de uma transição pacífica. Ou, para usar a minha figura aqui de linguagem, simplesmente não destarrachou a panela de pressão, deixou a panela de pressão explodir. E aí, fora das possibilidades institucionais, houve a guerra. Então, essa posição contra-majoritária, essa posição de equilibrar maioria e minoria, é essencial para que a jurisdição constitucional concretize também a defesa do Estado democrático brasileiro. E é o que vem fazendo o Supremo Tribunal Federal ao longo desses 32 anos. Se nós formos olhar, eu volto a insistir, entre erros e acertos, porque como todos seres humanos, todas as instituições acertam e erram, mas se nós olharmos esses 32 anos, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, enquanto órgão máximo do Poder Judiciário, mais acertou do que errou. Nós fomos a única grande democracia do mundo que, durante esses 32 anos, passou por 2 impeachments. Não bastasse um, nós passamos por 2 impeachments.
do ex-presidente Collor e da ex-presidente Dilma. 2 impeachments de políticos de espectros ideológicos diversos, um de direita e a outra de esquerda. Se nós somarmos, nós temos dezenas de mandados de segurança de todos os partidos impugnando, né, o andamento desses impeachments. Todos os partidos, da direita à esquerda, da esquerda à direita, num e no outro caso, jogando a regra do jogo, levando para que o Supremo Tribunal Federal mediasse juridicamente o impeachment. E nós sobrevivemos ao impeachment. É o que eu digo, estabilidade institucional não significa ausência de turbulência. Nos 2 casos, o Senado Federal, o Congresso, a Câmara admitiu a acusação, o Senado Federal condenou os presidentes, os 2 perderam o cargo, nos 2 casos o vice-presidente assumiu, vice-presidente, então, aí presidente Itamar Franco, e depois vice-presidente, presidente Michel Temer, e na sequência nós tivemos eleições livres. Veja, não houve nada de ruptura. Para pegarmos o exemplo mais atual da ex-presidente Dilma, nós tivemos o impeachment, estávamos num momento de instabilidade econômica, social, moral, com operações contra a corrupção, mas ninguém racional, ninguém que realmente acredita no Brasil, ninguém duvidou que em 2018 nós teríamos primeiro e segundo turnos das eleições gerais. Tivemos. E ninguém colocou em dúvida que quem vencesse aquelas eleições, dia 1º de janeiro de 2019, assumiria o cargo como assumiu. Passados quase 2 anos, tivemos novas eleições para mais de 5.000 prefeitos. Ou seja, as regras estabelecidas na Constituição e aprimoradas pelas emendas constitucionais se mostraram valorosas no sentido de fortalecimento de mecanismos, principalmente de jurisdição constitucional, que garantiram a defesa do Estado democrático de direito. O Brasil, a cada 2 anos, tem eleições. Aqueles que são eleitos tomam posse, governam, mostrando que a maioria que elege é a que governa, dentro das regras do jogo, dentro das regras constitucionais. E quem deve analisar se as regras estão sendo cumpridas é o guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, a partir, e com isso eu encerro, mas lembrando, a partir de competências lhes dada pelo próprio Poder Legislativo, seja lá atrás pela Assembleia Nacional Constituinte, que também era Congresso Nacional, seja em 2004 pelo Congresso Nacional, no exercício do Poder Constituinte derivado, Poder Constituinte reformador. Então, eu aqui faço como uma última observação, é que o equilíbrio constitucional vem sendo bem realizado. E talvez um novo ingrediente que venha surgindo nesse equilíbrio, e nós podemos perceber, aqueles que acompanham mais de perto o Supremo Tribunal Federal, as decisões de 3, 4 anos para cá, em relação a uma abertura maior para um federalismo cooperativo, para um fortalecimento dos Estados-membros, um fortalecimento das competências legislativas concorrentes. Porque isso a Constituição, ela previu. Nós temos um passado histórico de federação muito centralizada. Aos poucos, esse federalismo cooperativo foi se fortalecendo e as competências concorrentes agora vêm sendo mais exploradas. E isso possibilita sempre um equilíbrio de poder muito maior, e o equilíbrio de poder, eu diria que é a melhor vacina para a manutenção do Estado democrático. Agradeço muito, novamente, o convite do Centro Acadêmico, a felicidade de poder estar aqui na minha também, Universidade Presbiteriana
Mackenzie, e agradeço, por fim, a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Eu queria agradecer, doutor Alexandre, pela excelente aula. O senhor conseguiu, em poucos minutos, né, sintetizar brilhantemente as nossas aulas, os nossos alunos estão aqui nos ouvindo, né, brilhantemente as nossas aulas de jurisdição constitucional. Eu acho que foi um belíssimo passeio, eu acho que esse fio condutor histórico de quem somos e para onde vamos nos engrandeceu muito, em especial por estar sendo dito por um ministro do Supremo Tribunal Federal com muita propriedade das competências do Supremo Tribunal Federal. Breves considerações sobre o que o senhor acabou mencionando. Eu sinto que a nossa Constituição, em especial lá no artigo 1º, quando ela fala Estado Democrático de Direito, eu não sei se, não quero dizer que ela tenha sido infeliz, mas ela acaba sendo, ela dificulta o nosso entendimento sobre o que é um Estado de Direito. Né? E o Estado de Direito é todo e qualquer Estado que escolheu ter leis e normas e segui-las, mas que não necessariamente um Estado de Direito é um Estado democrático. E aí vai essa qualificação, né, de um sistema político em atribuir, então, ao Estado, ao país, uma democracia, e pela democracia, então, conduzir, né, aí, as decisões do país como um todo. Então, ter um Estado de direito, não necessariamente ser um Estado democrático, mas quando nós, e aí o Poder Constituinte, né, fez a opção em sermos um Estado democrático de direito, a partir de então, com toda a nossa história, né, da Assembleia Constituinte, como ela veio, de como ela acabou surgindo, que o senhor mencionou também. Então, hoje nós precisamos entender e dar a devida importância para esses poderes que garantem a própria Constituição, né? Existe uma expressão que fala que a Constituição trouxe garantias para ela mesma. E aí quem exerce essa garantia é o Supremo Tribunal Federal, né? E a gente precisa disso, né? Nós somos todo mundo fala, um chavão, né? Nós somos uma democracia nova, né? Estamos ainda aprendendo, aprimorando, mas a gente já está adolescente, né? Num ponto de saber onde estamos e para onde vamos, né? Não dá mais para dizer que a Constituição é nova, vamos ver no que vai dar, não, né? Já temos as instituições consolidadas, cada um dos poderes sabe muito bem quais são as suas competências e quais são as suas funções. Uma preocupação que eu tenho, e aí foi pegando o gancho aí da sua ou penúltima fala, sobre o sistema de representação. Quando nós falamos do sistema de representação democrática, de eleição, né, nós não somos uma democracia, nós não temos uma democracia direta, e sim uma democracia representativa, em que nós elegemos pessoas para que nos represente, tome as decisões por nós. Essas pessoas, elas são eleitas por uma maioria, né, em especial o nosso pelo sistema judiciário, mas essas pessoas, ou os nossos representantes, eles nem sempre entendem que a partir do momento que assume um cargo que não é dele, é um cargo da República, ele representa a totalidade das pessoas e não somente o grupo que o elegeu, que representa. Isso me preocupa muito, porque a impressão que eu tinha, como estudante de direito, estudiosa, preparando as minhas aulas, fazendo o meu doutorado foi na separação de poderes, eu tinha a impressão de que isso já tinha sido superado, que isso era o início da nossa história democrática, em que a Constituição precisou colocar lá da ordem social, lá no finalzinho, família, índio, meio ambiente, para assegurar, e que depois de 30 e tantos anos, esses grupos já não precisariam levantar a voz e falar, nós precisamos ser representados por aquele que está no poder, independentemente de quem o elegeu, né? Então, eu acho isso não um retrocesso, mas eu acho que a gente precisa finalizar isso mesmo para a população e dizer que quem está no poder
independentemente de partido político, de posição ideológica, de posição partidária, essas pessoas, ou religiosa, ou enfim, né, toda a crença do nosso representante, ela não pode ser misturada com as funções do cargo. Então, isso me preocupou, assim, nos últimos, não só no executivo, né, em especial, mas também no próprio legislativo, em que essas minorias acabam tendo que gritar novamente, né, por um auxílio que agora vem o Supremo Tribunal Federal em várias ações, numa das últimas DINs, né, na DIN por omissão dos crimes de homofobia. Então, quer dizer, é como se fosse a nossa tábua de salvação, o Supremo Tribunal Federal, e ainda bem que temos um Supremo Tribunal forte, capaz de ser autônomo, independente e dizer o direito, né? Mas eu achava que essa situação já tinha sido passada por nós na nossa história. Eu gostaria que o senhor fizesse algum comentário sobre isso, se a minha preocupação é real ou não. Todas essas questões, elas demonstram, né, a importância de uma Suprema Corte, de um Supremo Tribunal Federal, de um Tribunal Constitucional, no caso europeu, ter essa função de moderação entre maiorias e minorias. Porque a questão política, ela sempre e esse é o essencial da atividade política, ela sempre acaba sendo uma questão também ideológica. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, Partido Republicano, Democrata, seja na Inglaterra, trabalhistas e conservadores, e às vezes há questões progressistas que são de consenso, mas às vezes há outras questões que não se obtém um consenso para se aprovar determinadas normas ou mais. E aí entra a função da jurisdição constitucional. Às vezes se entra, não no consenso, mas se obtém maioria para perseguir, eu volto aqui a Madison, a Hamilton, a perseguir determinadas minorias. E aí a atuação da jurisdição constitucional. Mas isso, nós obviamente sentimos mais a questão brasileira porque nós vivemos no Brasil, mas isso se dá no mundo todo. Essas grandes questões, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista de gênero, seja do ponto de vista racial. Recentemente, nos Estados Unidos, por uma maioria de 5 votos a 4, constitucionalizou a união civil homoafetiva também. Agora, recente, muito mais recente do que o próprio Brasil no Supremo. Por que isso? Porque há temas em que as maiorias e as minorias elas não conseguem chegar a um consenso. E a partir daí, o reflexo que isso gera, eventualmente, é impossibilitar que determinadas minorias possam exercer plenamente os seus direitos fundamentais. E surge o papel da jurisdição constitucional. Mas sempre dentro, eu acredito, nós estamos dentro do equilíbrio dos poderes, da separação de poderes. Obviamente, dependendo do ponto de vista daquele que analisa, uma ideologia pode ser mais forte para um lado, mais forte para o outro. O que é importante balizar é que, independentemente de governo, pode ser um governo, para usar a terminologia clássica, né? Um governo de direita, um governo de esquerda. Obviamente, o governo eleito, seja no executivo, seja na maioria do legislativo, é ele que vai definir as prioridades. Então, se a prioridade é mais, por exemplo, segurança pública, se a prioridade é mais questão indígena, as prioridades são os agentes políticos eleitos. Agora, o que nem de um lado nem do outro pode, ao escolher as prioridades, é negligenciar os direitos fundamentais já consagrados e garantidos a todos esses ramos, a todas essas minorias. Aí é uma diferença, não é questão de prioridade. A Constituição dá aos órgãos democraticamente eleitos várias opções. Eles priorizam. Agora, a Constituição não dá para nenhum
órgão, inclusive para o judiciário, o direito de inobservar, de desrespeitar, de fechar os olhos para discriminações e perseguições. Obrigada, doutor Alexandre. Professor Leopoldo, o senhor gostaria de fazer alguma consideração para o ministro, antes da gente passar para algumas perguntas? Eu queria fazer um rápido comentário e queria ouvir o ministro a respeito de uma questão. Eu fiquei aqui, com a professora Karina, ouvindo atentamente essa exposição tão clara, né, e lúcida, do ponto de vista histórico, a respeito do funcionamento daquilo que faz com que as pessoas contratantes do pacto social sejam, nessa limitação do Estado de sociedade, mais livres do que eram antes. E isso significa o respeito da vontade e do bem-estar das minorias. É claro que as tensões existem, né? O ministro disse muito bem, e aí é preciso que a gente vá além dos manuais, né? Para ir lá no Conrad Hesse, quando ele fala de força normativa da Constituição, e aponta que a força normativa da Constituição não é a prevalência absoluta da vontade da norma, mas é o diálogo entre a vontade da norma e a síntese daquilo que são as forças reais de poder da sociedade. Então, a própria norma está em conflito com o ambiente social e com as pessoas que têm uma capacidade de influência, que é aquilo que o Weber chamava de poder, né? Em suas mais diversas expressões. Então, essas tensões existem e elas talvez dificultem um pouco a atividade humana de leitura do que seja a vontade geral, sobretudo na hora de positivar isso numa norma legal. E aí a importância do Supremo Tribunal Federal de ser realmente esse mediador, de chamar a maioria à consciência de que uma sociedade que se pretenda estável do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, precisa respeitar o bem-estar de todos, né? A vontade da maioria, ela prevalece, mas não prevalece diante de uma norma constitucional que protege a todos, né? A própria Constituinte foi bastante ilustrativa dessa questão, né? Aquilo que eu pude acompanhar como leitor, né, não contemporâneo, mas como leitor da Constituinte, nos debates da Comissão da Ordem Social, especialmente na subcomissão de pessoas negras, indígenas, minorias e pessoas com deficiência, os debates foram extremamente tensos, né? Bastante acalorados, e isso refletiu do texto constitucional. Me parece que o Supremo, então, colocando-se como mediador dessas tensões, é extremamente importante. Eu concordo com isso quando ele diz que o papel tem sido bem cumprido e tem havido êxito nesse sentido, né? Agora, caminhando um pouco adiante, eu conto essa história porque ela foi uma história muito marcante na minha vida, né? Agora muito recente. No ano passado, no período que eu fiquei como pesquisador visitante lá no Centro de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, eu tive a oportunidade de conversar com o professor Vital Moreira. E eu digo, né, dizer que eu sou uma pessoa de sorte, né, estou no lugar certo, na hora certa. Muita gente que já me ouviu falar disso. E eu tive a sorte de um almoço de boas-vindas, de sentar bem ao lado do professor Vital Moreira, e ali conversando sobre assuntos em geral, ele se referiu à União Europeia como federação, né? Ele que já foi parlamentar europeu, a esposa dele é atual parlamentar europeia, e eu, com aquele olhar espantado, né, querendo entender o que tinha pretendido dizer com federação naquele momento, né? Porque eu, no meu olhar teórico, não enxergava a federação naquilo que muito mais se aproxima de uma confederação de Estados do que uma federação, até pela uma questão de soberania. E eu perguntei para ele, né, ainda que um pouco encabulado, né, e ele respondeu, dizendo, olha, tudo bem, formalmente não é uma federação, mas a materialidade da coisa funciona como se fosse uma federação. E isso sem relativizar a soberania dos Estados. E é nesse contexto, né, percebendo a função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal, percebendo a importância histórica do Supremo como um mediador dessas tensões sociais e políticas, e pensando agora num ambiente cada vez mais internacionalizado. Agora eu saio um pouco do meu papel de pesquisador do direito constitucional e entro no papel do pesquisador de direitos humanos, né? Eu gostaria de ouvir um pouco daquilo que o senhor puder compartilhar, ministro, a respeito do papel do Supremo nesse contexto da internacionalização.
naquilo que alguns vêm chamando de proteção multinível, ou de um sistema multinível de proteção de direitos fundamentais e direitos humanos, nessa internacionalização do mundo, né? Na internacionalização da Constituição, na constitucionalização do direito internacional, me parece que o Supremo se fortalece como um guardião dos direitos fundamentais. Mas eu gostaria de ouvir as suas palavras, eminente ministro, a respeito dessa questão. Eu agradeço ao professor Leopoldo. O professor Leopoldo citou o professor Vital Moreira. O professor Vital Moreira, inclusive, ele foi constituinte em Portugal. O professor Canotino não conseguiu se eleger, mas o professor Vital Moreira se elegeu, e Portugal fez a constituinte diferente da nossa, né? Até isso possibilitou alguns professores. O professor Vital Moreira já tinha carreira política, mas possibilitou uma maior abertura. Aquele que fosse constituinte não poderia se candidatar depois a parlamentar, né? Não foi como no Brasil, que o poder constituinte era constituído. Uma outra questão interessante que o professor Leopoldo levantou é a preocupação do representante continuar representando o representado. Era uma das grandes preocupações de Rousseau. Rousseau defendia até o que nenhum país do mundo adotou, o mandato fiduciário, né? Aquela obrigatoriedade. Mas tinha uma frase célebre de Rousseau, ele dizia que o povo inglês, obviamente aí nós temos que relativizar que franceses e ingleses nunca se amaram tanto, né? Mas ele dizia que o povo inglês era livre uma vez a cada 4 anos, quando elegia o parlamento, porque depois, nos outros 4 anos, a vontade do representante e do representado eram tão distantes que não significaria liberdade. Por isso que nós temos sempre que garantir, pelo menos, a efetividade das normas constitucionais. E aí entra a questão dessa internacionalização, e até, eu diria, em defesa dos direitos humanos, uma verdadeira padronização de estándares protetivos, que, se não podem automaticamente ser incorporados à legislação constitucional brasileira, já há uma abertura grande no parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição, que passou a constitucionalizar tratados internacionais sobre direitos humanos que sejam recepcionados, sejam votados nos mesmos moldes de uma emenda constitucional, mas mais importante do que isso, professor Leopoldo, em vários julgados, inclusive da semana passada, sobre liberdades religiosas, o Supremo dialogou com decisões de tribunais internacionais de direitos humanos, é que a Constituição brasileira, ela, do seu ponto de vista principiológico, ela possibilita que, sem alterações normativas, alterações interpretativas tragam para o Brasil, a partir da interpretação do princípio da dignidade da pessoa humana, da vedação a toda forma de discriminação, tragam esses estándares que, eu diria, universalmente, pelos grandes tribunais constitucionais, vêm sendo adotados. E, ao mesmo tempo, o Brasil também exporta vários desses estándares, porque o Brasil, na questão do combate ao racismo, da questão do combate à homofobia, da questão da proteção de gênero, o Brasil é um dos países, do ponto de vista judicial, um dos países mais avançados do mundo. Então, tem toda a razão o professor Leopoldo quando diz da necessidade desse diálogo da internacionalização dos direitos humanos, porque é sempre algo protetivo. Não há formação de estándares repressivos, não há formação de estándares discriminatórios. Então, sempre que podemos progredir na proteção aos direitos humanos, isso é importante, inclusive como vetores interpretativos para o Supremo Tribunal Federal. Ok, obrigada, professor Alexandre. Podemos umas 2 ou 3 perguntinhas? O senhor tem um tempinho? Então, vamos lá. O Sayed Bernardo perguntou o seguinte: ministro, gostaria de saber
do senhor, né, qual a importância do Supremo na ligação entre os direitos fundamentais assegurados na Constituição e os direitos humanos que vem mostrando seu destaque no direito em diversos países. A ligação humanos. Essa questão... Faço as 3 e depois o senhor... Não, eu já respondo essa, até porque essa até uma complementação que o professor Leopoldo colocou, Saed Bernardo, né, o aluno. Isso. A Constituição, não há no mundo uma Constituição mais pródiga em princípios e direitos fundamentais quanto ao brasileiro. Basta lembrar que o nosso artigo 5º é o maior artigo do direito comparado. Tem 78 incisos e 4 parágrafos. Prevê, além dos direitos e garantias fundamentais, ainda uma abertura para outros direitos fundamentais, direitos humanos internacionais, e no próprio artigo 1º e 3º, que traz os princípios básicos da República, os objetivos e fundamentos, nós temos uma abertura muito importante para essa interpretação construtiva sempre em proteção dos direitos humanos. Eu acredito, e é facilmente perceptível, eu acho, a análise nesses 32 anos, como não só o Supremo, o Poder Judiciário como um todo, provocado pelo Ministério Público, provocado pelas defensorias públicas, pela OAB, nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ADPFs, vem interpretando essas normas bem abertas da nossa Constituição, interpretando a partir também de estándares universalmente reconhecidos como protetores de direitos humanos. Ok, obrigada, professor Alexandre. Tenho várias mensagens aqui agradecendo, excelente aula, os alunos aqui gostando bastante. Eu tenho uma pergunta aqui da aluna Giovana Ribeiro Nunes. Ela pergunta sobre o Supremo Tribunal Federal hoje. Ele tem essa posição de uma jurisdição constitucional positiva, né? E que, num primeiro momento, seria uma posição mais negativa, né? O que deve e o que não deve. Então, essa posição de uma jurisdição positiva, a Giovana, eu gostaria de saber um pouquinho do senhor sobre isso. Isso é uma evolução da própria jurisdição constitucional no mundo. O que, na década de 20, é o termo que surgiu em 1928 nos Estados Unidos, ativismo judicial, já colocava a possibilidade da jurisdição constitucional, óbvio, dentro de parâmetros, dentro de uma autocontenção, mas a possibilidade da jurisdição constitucional, por meio de interpretação principiológica e de direitos, acabar não só funcionando como o tribunal negativo que Kelsen se referia, ou seja, não só retirando o que é inconstitucional, mas interpretando para salvar a constitucionalidade também. Isso ocorre nos Estados Unidos, com o nome de ativismo judicial, isso ocorre na Áustria, que é o berço do controle concentrado, na Alemanha, em Portugal, na Espanha. Veja, o que é mais do que algo positivo do que uma declaração de inconstitucionalidade com uma sentença aditiva, ou uma declaração parcial de nulidade sem redução de texto. São interpretações para que se adeque a legislação à Constituição. A ideia, e aqui a jurisdição constitucional evoluiu, a ideia é, a partir da regulamentação de determinada relação jurídica, principalmente protetiva ou discriminatória de direitos fundamentais, se você só declarasse inconstitucional, ficaria uma situação de anomia. Ou seja, você retirou o que é discriminatório, você retirou o que é preconceituoso, mas não necessariamente você efetivou o que a Constituição já protegeria. Então, a partir daí que foi surgindo a ideia do ativismo,
clássico exemplo na década de 60 nos Estados Unidos, que mudou a interpretação antiga da Suprema Corte, que dizia iguais, mas separados em relação a brancos e negros, iguais e juntos. Não pode haver mais segregação racial em escolas, em transporte público, em restaurantes. Assim como várias sentenças aditivas do Tribunal Constitucional Federal alemão. E o Brasil, a partir de 88, da mesma forma, o Brasil foi evoluindo nesse sentido. Óbvio é que sentenças aditivas, interpretações mais construtivas, próprio ativismo judicial deve ter parâmetros constitucionais bem claros, interpretativos, e uma autocontenção. Eu costumo fazer uma escala nesse sentido. Há casos em que claramente nós temos interpretação constitucional clássica. Há casos em que essa interpretação constitucional ganha a necessidade de um construtivismo protetivo de direitos fundamentais, aproximando mais é uma interpretação constitucional com um ativismo, mas a partir, não um ativismo a partir do que pensa o juiz, o ministro do Supremo, mas o que determina a Constituição, de proteção de direitos fundamentais. Nós temos que separar esses casos o que eu chamo aqui, parafraseando a Suprema Corte norte-americana, de excentricidades judiciais. A excentricidade judicial é o que, entre aspas, eu traduzo como eu acho que. Então, eu acho que a Constituição está errada. Se eu fosse escrever, seria assim. Isso não é interpretação construtiva com base em direitos fundamentais previstos na Constituição. Eu acho que é uma excentricidade judicial que deve ser afastada, porque aí entra em conflito entre os poderes. Um dos mais famosos justices da Suprema Corte, Justice Holmes, ele dizia que a Suprema Corte, ela move moléculas, ou seja, ela deve atuar entre os interstícios da Constituição. Ela não deve mover massas, ela não deve reescrever a Constituição. Então, esse é o limite que eu entendo para a jurisdição constitucional. E agradeço a pergunta da Giovana Ribeiro Nunes. Mais uma, professor Alexandre, do Said de novo. Ele fala sobre a escolha ou a delimitação da pauta do Supremo. Então, ele fala assim, de maneira sintetizada, Vossa Excelência acredita que o poder discricionário que detém o presidente da Corte para a delimitação da pauta pode vir ser considerado como uma incompatibilidade com o Estado Democrático de Direito, sobretudo considerando a possibilidade de socorrer ao plenário tal temática? Negável que o Supremo desempenhe um brilhante papel no Brasil, garantindo o pleno cumprimento da jurisdição, contudo acredito que tal questionamento mereça, talvez, melhor compreensão por parte até mesmo do Supremo Tribunal Federal. Ele agradece a brilhante aula. Eu que agradeço ao Sérgio e Bernardo. Veja, alguém tem que organizar a pauta, porque senão fica uma bagunça. E esse alguém sempre é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Já houve, até por consenso, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, já houve uma grande, eu poderia até dizer assim, uma grande democratização da pauta, porque cada ministro relator pode incluir no sistema virtual, nas sessões virtuais, os julgados. Então, hoje, além da pauta presencial, que é definida pelo presidente do Supremo, há toda semana, são inúmeros casos, só para vocês terem uma ideia, só de repercussões gerais de agosto, setembro, outubro e novembro, nesses 4 meses, foram mais de 42 repercussões gerais já julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, mais do que os 2 anos anteriores inteiros. Então, essa possibilidade do plenário virtual democratiza a pauta. E assim, e poderia sugerir, mas o presidente ou algum ministro podem
podem destacar na pauta virtual ou pedir vista, e aí é o presidente que marca. Assim como cada um dos ministros pode, nos processos que o presidente marca, também pedir vista. Ou seja, isso faz parte do entendimento interno do tribunal, e eu digo não só, eu vou completar 4 anos no Supremo, então eu vou dizer pelos meus 4 anos, começamos com a ministra Carmen Lúcia, né, como presidente, eu comecei, depois o ministro Dias Toffoli, agora o ministro Fux. Todos os presidentes, no começo do semestre, eles perguntam quais os processos principais que cada ministro relator quer indicar para a pauta presencial. Obviamente, se não dá para indicar todos, nós colocamos uma lista de prioridades, e o presidente coloca. Então, há sempre uma harmonia em relação a esses tópicos, mas óbvio que nem todos conseguem ser julgados, porque alguns, a repercussão é tão grande, a discussão é tão grande que levam 1, 2, 3 sessões e isso precisa ser recolocado. Mas já houve uma democratização muito boa com a questão das sessões virtuais. Obrigada, professor Alexandre. Mais uma? A última. A última, vamos lá. Então, aqui meu WhatsApp está com muitas, o chat, perguntas e respostas. Então, vamos lá. Do Gelson. Doutor Alexandre, tendo em vista os recentes ataques às instituições democráticas com o objetivo de enfraquecer ou destruir a democracia, utilizando as redes sociais, inclusive hackers, seria possível neutralizar o efeito desses ataques? Nós, e aqui eu volto àquela questão que estabilidade institucional não é ausência de turbulência, nós tivemos, principalmente no primeiro semestre desse ano, não bastasse a pandemia, uma grande turbulência, vários ataques, não só virtuais, dessas chamadas milícias digitais, e eu repito sempre, essas milícias digitais são muito corajosas virtualmente, e covardes presencialmente, né? Se escondem atrás de robôs, se escondem atrás de perfis falsos, mas nós tivemos também ataques físicos, a própria sede do Supremo Tribunal Federal, com rojões, ameaças graves a ministros do Supremo Tribunal Federal e a familiares de ministros, o que torna mais covarde ainda, né, o ataque. E o Supremo Tribunal Federal respondeu institucionalmente. Então, institucionalmente, é possível a resposta. Nós temos hoje 2 inquéritos tramitando em relação a isso. O nome fantasia, né, que a imprensa colocou, o inquérito das fake news, e o inquérito dos atos antidemocráticos. Agora, semana passada, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, meu colega do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, também criou uma comissão no TSE, e me honrou com a presidência para acompanhar um 3º inquérito instaurado em virtude do hackeamento e tentativa de invasão do sistema do TSE, para que nós possamos fazer essa investigação conjunta para ver se há uma ligação entre os 3 casos, ou seja, há mecanismos institucionais para combater, investigar e punir esses criminosos. E é isso que nós vamos fazer, mantendo o equilíbrio institucional. Ok, doutor Alexandre, então nós encerramos por aqui. Eu queria novamente agradecer a presença do senhor aqui na Universidade Mackenzie aqui de Campinas, né? E gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que assim que a pandemia passar e nós pudermos fazer um evento presencial, seria uma honra tê-lo aqui, apresentar aqui o Mackenzie Campinas e os nossos alunos. Eu agradeço pela brilhante aula. Eu vou passar a palavra à Glória e ao Matheus do Centro Acadêmico para eles finalizarem aqui o evento. Obrigada, ministro. Obrigada, professora Karina, professor Leopoldo, senhor ministro. Nós gostaríamos de agradecer a participação das autoridades, do professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
do professor doutor Anaor Donizete Carneiro da Silva, diretor do Centro de Ciências e Tecnologia de Campinas, e do professor mestre Leopoldo Rocha Soares, coordenador do curso de Direito do Campus Campinas, pela disponibilidade de estarem conosco neste evento. A nossa gratidão também vai à professora doutora Karina Bonetti Badawi por ter aceitado ser mediadora de um evento tão grande e o que fez de forma brilhante, no mínimo a se dizer, além de todo o apoio e disponibilidade de sempre que a professora dá para a gente. Por fim, e acima de tudo, eu agradeço ao senhor ministro Alexandre de Moraes, não apenas pela excepcional aula, mas pela presença ilustre e demasiada importante. Muito obrigada, ministro, pela disponibilidade e empenho desde o momento do meu primeiro contato até a realização do evento, o qual, com certeza, inspirou grandemente pessoas e plantou sementes necessárias, visto a essencialidade da Constituição Federal e do direito constitucional. Eu espero ansiosamente para próximas oportunidades em que eu possa ouvi-lo, sendo um parênteses constitucional o meu foco de carreira, e fica em aberto, quem sabe, na nossa gestão, o ano que vem, um retorno de aulas presencial, quem sabe o ministro não possa nos conceder a honra de uma palestra presencialmente. Muito obrigada. Reiterando também o que já foi dito pela minha colega Glória, eu gostaria de agradecer novamente a disponibilidade e a gentileza do senhor ministro Alexandre de Moraes, o qual, em meio a tantos compromissos que tem em sua agenda, aceitou prontamente o nosso convite de estar aqui conosco hoje, proferindo essa aula magnífica, que é o mínimo que a gente pode dizer a respeito do que tratamos aqui. Agradeço também a toda a nossa equipe da Gestão Integra, sem a qual não seria possível a organização deste evento, bem como a professora Érica Chioca Furlan e a professora Marineide Aranha, por todo incentivo e suporte técnico a nós fornecidos para a realização da Masterclass de hoje. O evento realizado hoje marca o início de uma gestão que pensa nos alunos, visando o engrandecimento e o conhecimento acadêmico e o estímulo ao raciocínio crítico, trazendo, para tanto, os mais qualificados profissionais das áreas das ciências jurídicas. Nós objetivamos única e tão somente a qualidade e o crescimento de futuros juristas dentro do nosso cenário. Inúmeros eventos ainda serão realizados, seja por meio eletrônico, assim como os que marcaram o nosso histórico de 2020, ou sejam eventos presenciais, quando a nós for possibilitado estarmos reunidos novamente, e sempre buscaremos, assim, propiciar aos nossos discentes as melhores experiências acadêmicas, como foi o caso da Masterclass de hoje. Mais uma vez, eu agradeço, senhor ministro, pela presença, por ter aceito o nosso convite, e deixo aberto, assim como tanto a professora Karina quanto a Glória já disseram, de uma visita presencial ao nosso campus, que será um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado e desejo uma boa noite a todos. Eu que agradeço, boa noite a todos. Muito obrigada e boa noite a todos.